Boa noite a todos, eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora ao vivo o nosso terceiro programa, Arquibancada, aqui no Band Esporte. A galera já tá, ó, batendo palma. Hoje tem até hino aqui. E antes de mais nada, a gente vai apresentar essa arquibancada hoje que está repleta de craques, para variar, né? Sempre do meu lado, a rainha das embaixadinhas, Milene Domingues. Que nem combinou e deu certo, cara. Boa noite, Amaury, boa noite a todos. Quero começar aqui com essa camisa linda, gente, aqui, ó, todas por um. Cadê? Eu vou levantar. Aqui, todas por um. Time feminino do Corinthians, campeãs brasileiras de futebol. Boa! Ei, eu sei que... Edu Futirinhas. Boa noite, boa noite. Bom, Edu. Boa noite. Desculpa meu cabelo aí. Boa noite pra você, muito obrigado por assistir. Já quero mandar um beijo pra minha esposa e dizer que ela é uma boa menina. Tamo junto. Boa, Edu. E a nossa convidada hoje super especial, apresentadora do Desimpedidos, que todo mundo conhece, Ale Xavier. Isso! Obrigada. Que isso! Nem combinaram, mas deu certo também, né? Mas eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui ao lado de todos esses craques maravilhosos, né? Boa, Ale, obrigado. Já na parte de cima da arquibancada, Rafael Futirinhas. Boa noite, galera aí, ó. Muito obrigado aos inscritos que estão vindo aqui assistir os inscritos do canal que estão vindo aqui assistir na Band agora. E é um prazer estar aqui com todos vocês também, galera. Aqui a gente vai falar também das promessas do futebol brasileiro. A gente separou duas seleções sub-25 para a Copa do Mundo, né? Possíveis jogadores para a Copa do Mundo. Eu queria já perguntar direto para o Edu e para o Rafael, que a gente já falou sobre isso também em outro momento. Maior promessa do futebol brasileiro, Edu, que você acha que vai estar na Copa do Mundo? Ó, aí tá a nossa seleção. Tem a promessa e tem a realidade, né, cara? Porque o Paquetá, o Arthur e o Richarlison, pra mim, são realidade, já, apesar de serem jovens. Olha só, essa seleção aí a gente colocou a idade do lado. Anderson, 25 anos. Ederson, né? Militão, 20 anos. Marquinhos, 24 anos. Arana também, eu acho que foi um corintiano que forçou essa escalação aqui, não, né? é muito bom. Milene, alô, Milene. Não, foi eu não. Fabinho, 25, né? Pô, você vê o Rodrigo com 17 anos ainda, tem totais chances, né? É o raio. Luquinhas, alguém que você vê aí nessa seleção daqui que você com certeza vai estar na Copa do Mundo? Mauri, o Arthur eu acho que já é uma realidade, né? Eu acho que o Arthur vem Paquetá. sendo agora lembrado pelo Tite, já vem, inclusive, já beliscando um lugarzinho entre os titulares, até no último amistoso ele começou jogando. Vai ser, né? O Paquetá, titular absoluto do Flamengo. Vinícius Júnior ainda conseguindo o seu espaço lá no Real. Gabriel Jesus já disputou uma Copa do Mundo. São nomes que deixam o futebol brasileiro com uma força a mais. Eu vejo que o futuro do Brasil é promissor e a gente tem que acreditar nesses meninos que estão chegando. Esse foi um golaço do Arthur, né? O Arthur, realidade, o Arthur pra mim é titular já. Rafael, você acha que o Arthur vai ser titular dessa seleção? Ah, o Arthur com certeza vai ser titular. Já na Copa América? Já na Copa América acho que ele já vai ser titular da seleção, sim. E aí, então, O Ederson Casemiro, também, certeza. Arthur, Paulinho Não, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho. e o Renato Augusto. Que o Renato Augusto eu creio que vai até a Copa América no máximo e depois ele vai acabar perdendo espaço pela idade mesmo. Sim. A geração que tá vindo, como a gente falou no canal do YouTube forte. lá, a geração que tá vindo do futebol brasileiro é muito forte. E todo time tá tendo um moleque novo muito bom. Tipo, o Everton já tava bem no Grêmio, mas agora ele surgiu ainda melhor, né? Esse ano tá sendo o ano do Everton. Ainda tem caras que devem estar de fora aí, como o Luan, que também tem 25 anos. Muito bom jogador, que apesar desse ano não tá tão bem quanto estava no ano A passado. geração é tão boa, que a gente fez duas seleções. A gente tem a segunda seleção aí também de jogadores sub-25. Vocês conhecem a maioria dos jogadores. O Hugo, que foi o goleiro que o Tite convocou agora, que é o terceiro goleiro do Flamengo, agora segundo, né? Sim. O Lisieiro, Pedro no ataque. A gente vai ter o de cara com a arquibancada hoje aqui com o Pedro. Pita. Também. David Neres, que tá jogando muito. Nossa, esse aí né? merece mais espaço na seleção. Jorge, que tá lá no Mônaco. Tava no Tem o Mônaco, Malcolm né? que tá de fora, né? Murilo foi campeão da Copa do Brasil Cruzeiro ano passado, titular, né, tava fora. Muito bom jogador. Bom jogador, o William também na lateral direito do Flamengo. Tipo, o Neymar, o Gabriel... Pedrinho. Sem Sabe contar que vai com estar lá. Já são a realidade. Então a gente consegue montar duas, sem contar os caras que já são hoje, né? Tem o Malcolm da seleção. ali também. O Que Malcolm nem também. tá nas seleções aí, ó. E muitos desses jogadores estão passando por aquele período de transição, né? Um se adaptando à Europa. O Arthur, ele falou, já é uma realidade. Tinha que estar na Copa agora, na última Copa. Poderia ter estado. Poderia, e para ser utilizado. Então, muitos aí têm Rafael, você oportunidade. acha que o Pedro assume essa titularidade aí em cima do Gabriel Jesus quando ele voltar de lesão? Ó, o Pedro tem todas as chances de
pode ser um cara que supre essa necessidade aí. Acho que ele é mais centroavante até que o Gabriel Jesus. Eu acho que essa característica o Tite até então não tinha um jogador como o Pedro. Um centroavante mais fixo, que prima pela bola aérea e tudo mais. Na Copa do Mundo a gente não teve e fez uma certa falta, né? Faz tempo já que A nós gente não faz temos. tempo que tá sentindo falta de um Pedro, jogador o golaço assim. dele. Até pra ter mais opção. Sim. Nos jogos mais truncados e tudo mais, pra ter mais opção. O Gabriel Jesus não rendeu e não é esse jogador que faz essa função. E o Pedro desponta como uma boa possibilidade pra isso. Mas o Pedro é legal porque, apesar dele saber ser essa referência, ele sabe sair para jogar também. Ele tem não precisa qualidade, ficar né? Ele preso tem qualidade no técnica pra ataque, jogar. no meio do ataque, entre os zagueiros, porque ele sabe buscar o jogo para tabelar e construir jogadas também. Olha esse Tanto que golaço. tem gols de fora da área dele também, né? Então não... eu acho que ele tem tudo para melhorar ainda mais, mas aqui pro futebol brasileiro ele já é um centroavante completo. E entre ele e o Richarlison, que são dois centroavantes, o Richarlison tem um estilo um pouco diferente, pode jogar pela beirada, né, Milene? O que você acha? Eu gosto do estilo do Pedro, eu gosto... 9, né? Que sabe eu acho jogar. que o Brasil tá meio carente. Não só o Brasil, acho que o futebol mundial perdeu essa característica do 9 centroavante. Diego Costa, né? O Diego Costa Tem, é tipo, um... Harry Esse Kane. Diego Costa é que como uma luva na seleção brasileira, né? Mas Desde que ele mudou de seleção foi meio triste, né? Mas tudo bem. Eu tudo gosto bem. desse estilo de jogo, de centroavante mesmo. Sou das antigas, né, gente? Eu gosto Saudades de Adriano, líbero. saudades Ronaldo, Já saudades... surgiram alguns que enganaram a gente. Tipo, o Leandro Damião, a gente achou que poderia ser Poderia o vingar. Pato. Quando saiu o Ronaldo, falar agora é o Pato. E tomara que o Pedro... O Leandro Damião teve um lance também, até acho que foi Brasil e Argentina, não foi? Que ele É. deu uma lambreta? Foi. E aí todo mundo achou, é o nosso novo 9, né? Isso. Chegou, né? Chegou o nosso novo número 9 e ele Acho que o acabou... último assim mesmo foi o O Ronaldo. Leandro foi? Damião é tipo aquele Em cantor que só lança uma 2006, música. vai. E o Adriano. É. O Fred Mas o também. Fred, pelo amor de Deus. Na seleção... É, 9... Não, o Fred teve grandes momentos na seleção, sim. O Mas Fred é um até a centro- Copa do Mundo 2014, que aí... Na Copa das Confederações ele foi muito bem. É. Mas na Copa do Mundo acabou não dando certo. Mas assim, o que mais me Não muito. incomoda hoje em dia é a tática. Porque, por exemplo, hoje todo mundo praticamente joga com 2 pontas e a referência. E antes, os atacantes, como eram 2, os 2 sabiam jogar. Como, por exemplo, jogou o Romário e o Ronaldo. Os 2 sabiam jogar, buscar jogo, tabela. Apesar dos 2 serem centroavantes, os 2 serem referências, os 2 sabiam jogar fora da área. E isso falta. Então, eu acho que essa falta de variação tática, hoje em dia, complica bastante. Uma coisa que assim, muita gente bate nessa tecla é a questão dos jogadores estarem saindo muito cedo, né? O Rodrigo com 17 anos vendido, Vinícius Júnior com 16 ele chegou a ser vendido e foi com 18. É bom ou é ruim ir tão cedo para a Europa? Essa acho questão que é da ruim. adaptação. Por exemplo, o Vinícius Júnior agora poderia estar jogando Libertadores, poderia estar ajudando o Flamengo numa reta final de Campeonato Brasileiro, ia estar jogando pelo time B do Real Madrid. Quer dizer... Minha opinião é que eu sempre fui contra o jogador sair muito jovem do Brasil, assim. Alguns casos dão certo, como foi o caso do próprio Ronaldo, que deu certo, saindo jovem aqui do Brasil. Mas a maioria não acontece isso. Eu acho que tem que ter uma maturação aqui no futebol brasileiro, o cara ter tempo de virar ídolo, para depois ele ir embora. Mas eu acho que sair rapidinho complica. Pro Vinícius Júnior é o maior exemplo disso. Ele não tem espaço no time principal e poderia estar ajudando o Flamengo muito mais agora do que no Real Madrid. Ali? Eu concordo exatamente com o que ele falou, mas muito bem colocado. Sabe as palavras? Mas eu acho também que pra eles amadurecerem eu aqui, também tô de né? acordo. Pô, o Vinícius Júnior foi vendido, depois de 2 anos ele foi... Óbvio que nesses 2 anos ele ganhou muito jogo, muita maturidade e tal, mas se ele ficasse um pouquinho a mais, ele ia outro jogador pra lá. Você falou que ele não tem espaço no principal, o Casemiro também não tinha. Deu sorte, foi pro B, se adaptou. Também não foi tão novo assim. Teve que ser Não foi emprestado, novo, depois mas recompraram. teve um espaço, um tempo pra se adaptar sem pressão ali. Pô, foi Sim. pro B, ficou lá e tal, e depois foi pro Ele principal, jogou um ano no entendeu? Porto. Porque eu acho que no caso do Casemiro, ele não foi contratado com tanta pressão de ser isso é estrela. Ele verdade. foi até por um valor bem mais baixo na época. Então acho que não tinha essa pressão. É uma posição que o Real Madrid viu que ia precisar e já contratou um jogador com potencial. Teve o Lucas Silva no Real Madrid também, que voltou e depois nunca mais foi o mesmo jogador. É bom jogador, mas É. não está no nível de Real Madrid mais, né? Tanto que o Real Exatamente. Madrid emprestou e agora eu acho que vai... Tá no Cruzeiro. O que me incomoda assim é que o jogador jovem ele não tem tempo de ser ídolo no time que ele lança. Tipo, o Gabriel Jesus, apesar dele ter sido campeão no Palmeiras, ele não foi ídolo, né? Ele saiu muito rápido e acabou dando certo no Manchester City e tal, mas ele não é titular absoluto. Tem todo esse peso que ele de não ter chegado pronto
lá na Europa. Diferente do Neymar, né, Rafael? Pois é. O Seguraram Neymar, o bastante. Santos conseguiu segurar o máximo. Segurou Então, o máximo. muita gente Fez critica toda a muito o diferença. pai do Neymar, né, por o jeito que ele está gerindo a carreira do Neymar, mas ele acertou em diversos pontos de ter segurado o Neymar até 23 ou 24 anos. Eu não Não, o sei. Neymar saiu com 21, mas o Neymar já tinha 4 anos de profissional. Mas já tinha 4 anos de profissional, Já exatamente. era capitão do Santos muitas vezes. Exatamente. tinha- E ainda da falava América. que Ganhou ele não ia muita dar certo, coisa, né? né? Ganhou. O Neymar é um jogador Libertadores. precoce, na Libertadores. verdade, né? Com 18 anos ele já decidia jogos. E a maioria dos jogadores não acontece O Rodrigo não está fazendo isso. O Rodrigo, por exemplo, está oscilando. É normal da idade o jogador de 17 anos oscilar. Então, quer dizer, ele vai chegar no Real Madrid oscilando? Ele não pode chegar no Real Madrid oscilando. Então, se eu fosse do Real Madrid e tal, eu deixava ele mais uns 2 anos no Brasil para depois ele chegar pronto para jogar. Se o Lisca assumir o Real Madrid, será que ele leva o Rodrigo? Mas imagina um ataque. Deve igual levar o Madrid, Quixadá, Rodrigo né? e Vinícius Júnior. Vai levar o Quixadá, né? Também. Imagina o ataque do Real Madrid, né? O Rodrigo e Vinícius Júnior hoje, eles vão resolver? Não. vão resolver, então. Bom, se bem que o Real Madrid está numa fase que, de repente... Leva o Gabigol. Que é outro que tá Então, jogando bem. é um outro exemplo que eu ia usar aqui. O Gabigol, que é um jogador de quantos anos? 21. 21 anos, foi cedo para a Europa, não se adaptou, voltou e agora tá artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Tá indo bem de novo. Dizem que mudou um pouco a cabeça dele também. Ele tá mais centrado no futebol. O corte de e cabelo ele mudou. O corte Cabeça, eu não sei. e a cabeça também ele deu uma melhorada e estão dizendo que se ele voltasse agora ele ia estar mais bem É preparado. isso que eu acho sobre a ida dos jogadores para a Europa, assim, de repente não sair ídolo é ruim, mas tem o lado bom da maturidade. Eles amadurecem demais e sem contar não só a parte mental, né, a parte de ser um pouco mais responsáveis e tal, faz parte você mudar de país, longe da família, enfim, mas a parte o físico. O futebol europeu é cada vez Forte fisicamente. mais Exige forte muito mais, né? fisicamente. Então, os treinos, pode ver que todos, não tem exceção de nenhum que não chegue lá e não fique um pouquinho mais encorpado. Então, eu acho que faz bem pro jogador. Mas é ruim essa parte de não sair ídolo, porque de repente, se não vinga lá, acaba Mas voltando. tem outros casos também, tipo o Lulinha no Corinthians, que todo mundo fala, olha, vai explodir, é um belíssimo jogador. Teve a chance de ir para a Europa, não foi, e aí se perdeu. E a chance, nem nos times grandes aqui do Brasil, acho que vai ser difícil ele voltar para um time grande. Pedrinho do Corinthians, né? É um exemplo que a gente está vendo aqui que vai despontar, tem um potencial enorme para ser jogador de seleção brasileira. E será que já está no momento dele ir embora, Luquinhas? Eu acho que cai na mesma tecla que a gente está citando aqui da maturidade, do momento de sair. Se você perguntar pra mim se hoje é o momento do Pedrinho sair, eu vou achar que não. Ele não é nem Ele titular nem se absoluto, firmou no né? time titular. Então, mas por outro lado, ele tem resolvido as partidas. A própria final da Copa do Brasil lá, que ele fez aquele golaço que foi anulado, poderia, se não fosse ele, o Corinthians já tinha perdido ali há muito tempo. E ainda teve uma esperança até o final, assim que foi a semifinal contra o Flamengo também e tudo mais. Eu acho que ele é um jogador muito importante dentro do elenco do Corinthians hoje e precisa de mais tempo para se tornar ídolo da torcida também, conquistar mais títulos para poder chegar na Europa, onde quer que seja, com essa moral também lá fora. Johnny. Eu gosto do futebol do Pedrinho, mas eu acho que é muito moleque também. Do mesmo jeito que vocês estavam falando do Rodrigo, eu acho que é importante pro time do Santos, só que a gente não, como a Milene falou, a gente tem que lembrar que na Europa o futebol é diferente, é um futebol muito mais pegado, um futebol que você precisa ter corpo, né? E já no Santos já aconteceu com o Robinho, quando foi pra Europa, ficou com mais corpo, o Neymar virou outro jogador. Tudo bem que tem gente que fala que o Neymar já saiu muito tarde. E o Rodrigo, eu acho que tem que ficar mais um pouco aí no Santos, né? Apesar de já ter esse contrato com o Real Madrid. Mas eu acho que tipo, o caso do Pedrinho, espera, Pedrinho. Fica um pouco mais aí, dá alegria pro Corinthians, vai. O Pedrinho vai jogar. Eles estão precisando. Tem uma história legal que ele veio jogar futevôlei com a gente, lá na Replay, e eu não reconheci rápido, olhei ele rápido assim, eu falei, vamos jogar e tal. Bem magrinho, bem pequenininho. Então, assim, eu acho que ele tá num momento que ele já tem condições de ser titular aqui, mas ele precisa ganhar corpo, precisa ganhar massa. Talvez o Corinthians não esteja no melhor momento e é por isso que talvez a gente esteja criticando, o Pedrinho tem que ser titular, mas quem está segurando ele está fazendo certo, porque é o momento do jogador de não queimar o jogador. Porque se ele não muita joga pressão bem, na costa dos moleques, né, cara? Exatamente. Aí, o cara Isso aconteceu com o Casemiro, que saiu do São Paulo muito mal, a torcida vaiando, criticando, e ele conseguiu ir
para o Real Madrid, foi emprestado para o Porto na época, depois voltou para o Real Madrid e conseguiu se firmar. Hoje é o Casemiro da seleção brasileira. Edu? Eu acho que isso é até um lado bom da torcida do Santos, que ela sabe lidar bem quando é um jogador jovem. Tipo, o Rodrigo, a torcida não pega no pé. tanta pressão, é verdade. A torcida não pega no pé dele, sabe que tem que ter paciência, porque o cara não estoura de uma hora pra outra, entendeu? Sem clubismo, tá? Ah, não. Com todo respeito. Não, mas eu acho que a torcida do Santos sabe lidar bem com isso. Não são todas as torcidas que conseguem. Até por costume do próprio clube, assim. Pela história do clube de não trabalhar tanto a base. Edu, pergunta pro Pedro. Pita, vem comigo aqui, ó. O negócio é o seguinte, Pita. Falaram pra mim que seu apelido na base do Fluminense é Ibrahimovic. Aí eu não vi que você era provido de nariz, assim como ele. Então, por que seu apelido era Ibrahimovic na infância? O apelido aí de Ibrahimovic, a galera botou, né? É mais pelo estilo de jogo mesmo. Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500! Eu tenho característica parecida com a dele, mas é mais por questões dentro de campo mesmo. Rafael, pergunta pro Pedro. Pedrinho, cara de sapato. Foi o Richardson que falou que você tinha o apelido também de cara de sapato. Também falou do Ibra. Tomara que não seja por causa do Piquet. Vamos lá. Eu queria saber, você gosta de ver mais jogar o Neymar ou o próprio Ibra? Qual que você mais acha mágico dentro do campo? Mais de assistir o Ibrahimovic mesmo, pela questão de ser da mesma posição que eu, né? I feel Lukaku is strong, Agüero is good, he's all round. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. Aí eu acompanho mais o Ibrahimovic, mas os dois são excelentes jogadores, não tenho o que falar deles, né? Mas eu gosto mais de acompanhar o Ibrahimovic mesmo, até mesmo porque a gente aprende olhando também, né? Boa, galera. Boa. Vamos dar um alô pra galera. Muito obrigado. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado. Esse foi mais um Arquibancada aqui no Band Esporte. Queria terminar todo mundo cantando a música do Vinícius Júnior. Cadê? Dançando? Então vai. Todo mundo, gente. Todo mundo. Ela é uma boa... Aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom.